Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Quem tiver interesse em acompanhar a leitura, aqui na porta do salão nós temos alguns exemplares do Evangelho. Item 30. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação. Embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente, pode ela querer prolongar a prova da resignação até seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, em 1860. E conosco aqui hoje, para facilitar e também para nos auxiliar na reflexão do nosso estudo, o nosso querido amigo Francisco de Assis, a vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, eu desejo bons estudos, boas reflexões. Queridos amigos, irmãos do Ideal Espírita, que aqui estão presentes, encarnados, os desencarnados também, nossos irmãos internautas, muito boa noite. O tema de hoje é uma indagação feita, então, à espiritualidade e a resposta dada pelo benfeitor São Luís. O tema se encontra dentro do capítulo 5, na parte final de todo o capítulo, após o desenvolvimento de temas diversos, vem então a parte de instrução dos espíritos. O tema de hoje está nessa conjuntura de instrução dos espíritos. É uma indagação com uma resposta muito objetiva, mas que reclama a necessidade de buscarmos aqui alguns fatos, alguns esclarecimentos antecedentes. A começarmos mesmo pelo próprio título do capítulo. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aqui tem o significado de felizes. Felizes os aflitos. Parece até conflitante, né? Como se pode esperar felicidade ou se ter a felicidade com aflição? Geralmente a ideia que se faz de felicidade é de tranquilidade, harmonia, paz, tudo 100%. Tudo maravilha. E o tema nos chama à reflexão justamente para chegarmos a esse entendimento, essa conclusão. Sabemos que a reencarnação é a essência da misericórdia divina que nos permite a corrigenda de erros, de falhas, não possíveis de serem feitas numa só existência. E aí a misericórdia nos permite retornar em outra existência com esse compromisso, onde teremos ali provações, provas, e o tema de hoje chega também aqui na parte das provas voluntárias, então por isso essa abordagem, e então nós passaremos por provações e também por expiação. Não é demais a gente lembrar aqui a definição na doutrina espírita das provas e expiação. Provas são obstáculos, são provas mesmo, são testes, como nós temos aqui na nossa vida acadêmica, em tudo que vamos fazer, em qualquer certame, em qualquer concurso,
passamos por provas. Se aprovados, estamos então adiante. Se reprovados, teremos de fazer de novo. É nesse sentido também, provas aqui na questão da nossa existência. Provas são obstáculos, testes que impulsionam o espírito para outro estágio da evolução. E a gente sabe que aqui estamos com o intuito de evolução. Essa evolução, sob a nossa ótica humana e limitado entendimento, mas com a conceituação de evolução ao infinito, indo rumo ao Criador. Jamais seremos igual a Ele, porque Ele é único, é o Criador. Nós somos criaturas. Fomos criados simples e ignorantes, mas com a potencialidade de evolução, de melhoramento, de aprimoramento. Isso se faz através do tempo, através das experiências existenciais, porque bem sabemos, como está explícito na doutrina espírita, que nós temos aí as múltiplas existências. Não resume a nossa existência numa só reencarnação. Ela é uma existência, teremos outra, outra e outra, enfim, tantas quanto necessário for, para que atinjamos o grau evolutivo ideal, necessário, a fim de, atingido esse grau evolutivo, sempre contribuindo para o resgate, para o auxílio àqueles que estão nessa ascensão evolutiva, em qualquer dos mundos que nos encontremos. Então, sabe-se que também as provas não estão limitadas à nossa existência terrena, mas também à existência espiritual, porque se temos essa certeza de que a evolução é um caminhar infinito, ascendente, rumo ao Criador, e se temos a pluralidade das existências, então nesse período em que nos encontramos no mundo espiritual, também estamos sujeitos a provações, com sentido e objetivo de aprimoramento. Então, definido aqui o que é prova, também temos a definição de expiação, a conceituação que nós vemos a diferença entre prova e expiação. Enquanto prova, esse obstáculo, esse teste que impulsiona o espírito para outro estágio evolutivo, e que existe até nos mundos superiores, pois são desafios para o progresso do espírito, a expiação é resultado de faltas que foram cometidas pelo espírito nas existências anteriores, e por isso nós temos que reparar esses danos. Essas são expiações, é o expurgo das nossas imperfeições, é a oportunidade que temos de burilar novamente aquela falha no espírito. E Emmanuel ainda dá uma definição um pouco mais forte sobre expiação e prova. Segundo Emmanuel, na obra O Consolador, na questão 246, provação é a luta que ensina ao espírito rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Prova, é como eu disse, aquele teste. Se numa existência nós não fizemos bem aquele teste, teremos a oportunidade em outra existência refazermos aquilo para ver se a gente supera. Não é assim que nós nos treinamos para concurso? Faz a questão, erra, faz de novo. E concurso de qualquer natureza, intelectual, físico, né? Aí as provas de atletismo, vai treinando, 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 até que se atinge o grau ideal de passar ao patamar seguinte. Então, essa provação, segundo Emmanuel, é essa luta que ensina ao espírito rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Vamos fazer e refazer o que for necessário para superarmos a falha que ficou. E a expiação, segundo Emmanuel, é uma pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Sabemos que pela lei dos homens, imperfeitos que somos, temos que reparar os danos causados a terceiros
quando cometemos um crime, se nós que somos imperfeitos temos essa lei que nos obriga a isso, imaginemos então o que é da lei divina, uma lei de perfeição. Vai nos cobrar com muito mais rigor e justiça, isso não tem dúvida. Tanto que sabe-se, na doutrina espírita é bem explícito isso, que a dívida será cobrada cetil por cetil. Enquanto ela não for totalmente resgatada, ela não será dada por liquidada, por quitada. Então, isso nos leva a outra reflexão, de que não basta essa falsa ideia de que faço o que já fiz e basta me arrepender que estou quitado. Nada disso. Na lei divina, o arrependimento é condição, inclusive, para você ter a oportunidade de pagar o que deve, de resgatar o dano que você causou. Então, feita essa conceituação necessária do que nós vamos tratar, e aqui chama-se atenção para a questão da prova, porque nós estamos tratando de um tema dentro do subtítulo Provas Voluntárias. Ao espírito, sabe-se que é dada a oportunidade, então, de refazer o seu dever de casa, não feito em uma existência. Mas para isso há todo um preparo, e quando ele estiver preparado, ele inclusive se sujeita, e muitas das vezes até suplica por essa oportunidade, e pelo gênero de provas pelas quais ele quer passar. E é dada essa oportunidade, mas gênero de provas, e não a prova, espécie da prova em si. É o gênero, olha, você na existência anterior cometeu muita falha aí, praticando crimes patrimoniais das mais diversas espécies. Na nossa lei de hoje, na nossa lei humana, vamos tratar do estelionato, né? Aquela esperteza de ludibriar o outro, agindo criminosamente com o intuito de auferir lucro, ou mesmo o furto, o roubo, subtraindo do nosso semelhante algo que ele, com sacrifício, conseguiu. Então, aí nós teremos a oportunidade de optarmos, antes de nos introduzirmos novamente no nosso envoltório carnal, nós temos essa oportunidade, inclusive, de sugerirmos e ouvirmos o conselho da espiritualidade sobre a conveniência de voltarmos para passar aí pelo mesmo gênero de provas. Ou seja, um gênero de prova que, vamos dizer, vai desafiar a minha honestidade. Não necessariamente que eu tenha que passar de novo pela prova da resistência ao bem material do meu semelhante, né, do furto, do roubo, etc. Mas o gênero de prova daquela honestidade em relação ao patrimônio alheio. Então, possivelmente vamos renascer, né, vamos reencarnar, vamos dizer assim, em um meio com essa promiscuidade, para eu ser testado de novo. Aí terei aquela oportunidade de errar novamente ou consertar o erro anterior. Então, nesse contexto de provas, temos as chamadas provas voluntárias, aquela que o espírito tem a opção de escolha desse gênero. E assim, a gente avança no tema sobre o conceito dessas provas voluntárias. São privações voluntárias que têm o objetivo de expiação, também de resgate de um dano causado ao meu semelhante. São sofrimentos que se aceitam com resignação, submissão à vontade de Deus e com vistas à felicidade futura. Porque o que nós, então, almejamos aqui é essa felicidade futura. E aqui eu volto à explicação do tema, do título, a priori, causa-se uma ideia de conflito,
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é o que está nas bem-aventuranças. Bem-aventurados ou felizes os que passam por aflições, porque serão consolados. Então essas aflições têm esse objetivo de nos aprimorar, porque o sofrimento, ele não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento que nós temos aí para nos burilar, para nos aprimorar. Passando por ele, é tipo uma forja, né? Vamos passar aí no cadinho do sofrimento, experimentar essas situações adversas para a gente sentir e ver a necessidade do melhoramento, da evolução, do nosso progresso. Então, felizes os aflitos, porque serão consolados, justamente com essa ideia de futuro. E muitas das vezes o nosso imediatismo, achando que podemos conseguir isso de hoje para amanhã, não é assim. A natureza não dá saltos, a natureza é obra do Criador, a lei divina é perfeita e ela não dá saltos. Então tudo a seu tempo, não é? Como está até no Velho Testamento, há tempo de preparar a terra, há tempo de semear, há tempo de cultivar e há tempo de ceifar, de colher. Cada coisa a seu tempo. Tratando-se aqui de lei divina, não há atalho, assim, da forma como nós pensamos. Às vezes, a prova pode ser superada em menor tempo do que o estipulado no início, dada a nossa aptidão, a nossa vontade e a nossa capacidade. Aí sim, há essa espécie de atalho, mas dentro dessa circunstância. Nada que esse atalho seja a regra, seria uma exceção. E para se obter isso, precisa estar muito bem preparado, o que não é uma realidade que impera aí para a maioria. Fiz aqui alguns apontamentos e a gente vai então tratando dessa questão das provas voluntárias. Como se realizam essas provas voluntárias? Isso tudo para a gente chegar lá no tema de hoje, né? Que é uma indagação respondida por São Luís e muito objetiva, muito simples. Como se realizam então essas provas voluntárias? Primeiramente, fazendo o bem aos outros. Ora, se eu escolho passar por uma prova, essa prova aí na existência, né, por falha do espírito, primeira forma de se realizar essa prova, não há de ser outra senão fazendo o bem aos outros, privando-se de prazeres inúteis, mortificando o espírito e não a carne. Isso foi até tema de há exatamente 30 dias, 26 de fevereiro, eu aqui estava falando do verdadeiro cilício, o verdadeiro sacrifício. O que é aceito como esse sacrifício, o que é bem visto aos olhos do Criador, né? A mortificação do espírito e não da carne. Naquela época eu ressaltava, não adianta essa autoflagelação, como a gente vê em costumes de certos povos, que achando que se flagelando até o corpo sangrar, ele está demonstrando o seu arrependimento e Deus aceitará isso de bom grado. Primeiramente que aquilo ali, só tecendo um comentário fora do, vamos dizer assim, um pouco separado do tema de hoje, mas só para se comentar, primeiramente que aquilo ali é uma forma egoística da pessoa que assim age à primeira vista, né? Pode até ter outros motivos, mas geralmente é uma forma egoística de demonstrar para os outros que eu me redimi, eu quero demonstrar que realmente mudei. Não seria por aí, porque primeiro ele está estragando uma máquina perfeita que foi dada pelo Criador, que é o corpo. Ele vai precisar dessa força do corpo lá na frente. Então por que esse desgaste agora desnecessário, com essa autoflagelação, mutilação, às vezes de órgãos, de partes do corpo, só para provar que arrependeu, que quer mudar? Não é por aí. Então, naquele tema, o verdadeiro cilício, o verdadeiro sacrifício, nós tratamos disso aí de forma bastante abrangente. Então,
essa mortificação do espírito, quer dizer, você tem que educar esse espírito, você tem que quebrantar esse espírito, realinhar o espírito, não o corpo, porque é esse espírito que vai fazer o corpo tomar o rumo dele, e não o inverso. Não é o corpo que faz o espírito mudar. E nós estamos falando aqui, estamos espírito. Somos então senhores aí do livre-arbítrio, né? Esse patrimônio que nos foi dado pelo Criador, de fazermos ou deixarmos de fazer o que bem entendermos. Mas claro que tudo o que fizermos, vamos suportar as consequências. Porque é certo que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu planto o que eu quiser, mas o que eu plantar eu vou colher. Se eu plantei o bem, colherei o bem. Se eu plantei o mal, vou colher o mal. É nesse sentido aí, essa proposição. Então, também, outra forma de se realizar essa prova voluntária é fustigando o orgulho. O orgulho é um grande vício, orgulho, vaidade, ambição. Isso é causa de tanta coisa, tanto sofrimento à humanidade, que a gente vê hoje, às claras, a questão dessas guerras aparentemente sem motivo, e você vai aprofundar, não tem realmente motivo, aquilo ali é ambição, é orgulho, é vaidade. É um povo querendo se sobrepor ao outro pela força para tomar parte de seu território, para tomar certos valores que foram construídos ao longo dos anos, dos séculos, não é? E assim, é esse orgulho de um se sobrepondo aos outros. Então, uma das formas de se realizar essa prova voluntária é justamente fustigando, dominando, vamos dizer, deixando sem fôlego esse orgulho. E também recebendo, e aqui logo em seguida, a fustigação desse orgulho, em complementação à afirmação, é receber as humilhações sem queixas, né? A gente sabe que melhor sorte tem aquele que não se exalta com qualquer ofensa, porque o ofensor fica mais ofendido se você não der a importância que ele queria que você desse naquela ofensa que ele te faz. Então receba aquilo, aqui fala recebendo humilhações, mas na verdade nem chega no conceito do homem de bem, do verdadeiro espírita, nem há essa humilhação. Não se sente ali tocado por aquele negativismo, dominado por aquela intenção, contaminado pelo ódio. Então, nesse particular, eu estava vendo um exemplo de vamos dizer, um subordinado a um chefe numa empresa, que, não satisfeito com a forma que o chefe chamou a atenção dele, pela forma desregrada que ele estava agindo na empresa, ele foi demitido e aí ficou aquele ódio nele. E como ele sabia que o chefe vivia muito bem com a esposa, tinha uma convivência muito harmoniosa, ele manda anonimamente uma carta para esse chefe, dizendo que a esposa o estava traindo. A princípio, o chefe não deu muita ligança para aquilo, né? Não deu muita importância, mas ficou aquela pulga atrás da orelha num tema tão sensível na vida de um casal, que às vezes, por mais estrutura que tenha, no momento de invigilância, dá margem a essa pulga atrás da orelha. E assim, naquele dia, ele ficou pensando e chega em casa, a esposa o recebe de forma muito amável, já com a refeição à mesa, e indaga como foi o dia dele e tal, que se sentasse à mesa para tomar a refeição. E aí vem aquele momento da invigilância e ele questiona, por que, pensa, por que esse tratamento tão amável, diferente de outros dias, que é isso? Aí dá um murro ali na mesa, a sopa sai do prato, esfria e começa aquela discussão e ele indaga ela sobre isso. Se ela não está, por que ela fez aquela sopa tão quente, tão diferente dos outros dias e servindo daquela forma, a ponto de queimar a língua e estragar o paladar. Aquele ódio do subordinado que foi demitido, passou para o chefe que o demitiu, e ele agora passou para a esposa devotada, que também na invigilância vai cobrar da empregada
que fez a sopa, por que serviu a sopa tão quente? E ali ficou com aquela, né, descarregou nela aquele ódio, e a empregada, por seu turno, tendo um cachorrinho ali no ambiente da cozinha, simplesmente deu um chute no cachorro sem motivo. Então vejam que a contaminação desse ódio, quantas pessoas ela vai atingindo. E é aí que está, que nós temos então que fustigar esse orgulho, dominar isso, né? Esse vício, causa de tanta desavença na humanidade. Recebendo as humilhações, as chamadas humilhações, sem queixas, mas como oportunidade que está sendo mostrada para nós, na condição de um irmão que precisa de ajuda. Ele, na verdade, é que está em situação inferior à nossa, porque exaltado daquela forma e agindo daquele modo, ele foge ao modo ideal de um espírito que está aqui para progredir. Também, outra forma de realização da prova voluntária, dominando o amor próprio, como disse, o orgulho, e a insensibilização para a dor da injúria e da calúnia, né? Eu trabalho na área da justiça e, lamentavelmente, o que a gente vê todo dia são questões que são levadas às barras da justiça sem muita importância. Aqui eu faço um comentário geral, não um juízo de valor de cada pessoa que se acha no direito de acionar, porque está lá e para isso mesmo, mas a gente vê assim a desnecessidade de coisas tão banais, tão miúdas, que são levadas lá justamente dentro desse conceito de injúria e de calúnia. Porque, como eu disse, se a gente recebe aquela ofensa e para um pouquinho para pensar que quem merece a misericórdia, quem merece a compaixão é o ofensor, não eu na qualidade de ofendido, sou até um privilegiado por isso, vamos dizer assim, porque estou ali naquele momento de provação, escorrego e vou na onda daquele que está errando, ou resisto e supero essa prova que me foi colocada ali de frente, né? Então, e essas provas também, como eu disse, são provas voluntárias e que, como voluntárias que são, né, escolhidas pelo Espírito. E o que orienta o Espírito na escolha das provas? O Espírito escolhe as provas que podem servir de expiação, também expiação de resgate, né, de quitação daquela dívida contraída em existência anterior, segundo a natureza de suas faltas, porque toda expiação é uma prova, não deixa de ser uma prova, mas nem toda prova será obrigatoriamente uma expiação. Você refazer o teste não quer dizer que você tem que resgatar algo que ficou. Você está fazendo uma corrigenda de uma falha. Então, ele escolhe aquelas que, além de provas, podem servir também de expiação. E as que podem contribuir mais rapidamente para seu adiantamento. Porque, como eu disse, não existe o atalho, mas existem aquelas que, às vezes, suportando em maior número, entende o espírito devedor e falho, que ele tem condição de, na reencarnação que ele vai encarar novamente, aí ele tem condição de resgatar X falhas de uma só vez, refazer aquelas falhas, resgatar dívidas. E assim, então, nessa escolha, é que há essa oportunidade de vamos dizer assim, de um atalho, porque podem mais rapidamente contribuir para esse adiantamento. Talvez, exemplificando, o que gastaria aí mais de uma reencarnação, ele consiga e tenha condição, tenha se preparado muito no plano espiritual e dê conta realmente de resgatar em uma o que seriam duas reencarnações. Mais algum apontamento que vejo aqui? A pergunta, né, o que seria aflição, porque está dentro do capítulo Bem-aventurados os aflitos.
o que seria aflição e como pode haver felicidade decorrente da aflição. Já discorremos aqui superficialmente sobre isso. As bem-aventuranças falam da justiça como atributo de Deus. No nosso conceito humano, o que seria justiça? Aqui também estendendo ao conceito espiritual. Justiça nada mais é do que o equilíbrio, tanto que o símbolo da justiça terrena é a balança, com duas conchas, onde se procura equilibrar os pesos, né, diferentes, dando a cada um o que é seu legitimamente. E como entender tanto sofrimento no mundo? E aí nós temos que partir para o seguinte: se Deus é justo, tudo que deriva das leis divinas também deve ser. Se Ele é justo, tudo que vem das leis dele, as leis divinas, com certeza justas. Jesus iniciou confirmando isso, e os Espíritos vieram depois detalhando. E nós temos aí a doutrina espírita que concatenou tudo isso, né? Através da dedicação de Allan Kardec. Explicam então, pela lei de causa e efeito, que hoje recebemos os reflexos de atos passados, tantos os realizados na presente como em outras anteriores existências. Recebemos o que nos é de direito, de acordo com nossos atos, né? Justiça, como eu falei, a cada um o que é seu. E Jesus mesmo afirma: a cada um será dado segundo suas obras, em proporção ao que é feito, ao que é oferecido. Esse é o conceito de justiça: promover o equilíbrio, dando a cada um o que é seu. De tudo que semeamos, colheremos, isso é fato. É aqui que se evidencia a parte prática dessa justiça divina. Se causei mal a alguém, terei de reparar esse dano. É a expiação, é o expurgo daquela parte podre do espírito, tem que ser expurgado. O que acontece conosco quando nós estragamos uma parte do nosso corpo? Não há ali uma inflamação, e aquela inflamação, ela procura limpar aquela parte podre, concentra ali numa purulação que será jogada fora do corpo para que ali renasça uma carne nova. Assim também é a expiação em relação ao espírito. Se não cumprir as tarefas a que me propus no ato reencarnatório, retornarei para ser provado nesse particular. Então está aí a provação, a prova. Como buscar alívio? Então temos as aflições, que são os tormentos, a suportar. O sofrimento, como eu já disse, não é um fim em si mesmo, mas um instrumento numa forma de aprendizado. Como buscar alívio para as aflições que passamos na nossa existência, se não for possível alterar nossas condições, essas condições? Pelo modo de enfrentar os problemas que nos afligem, focando a vida espiritual. Qualquer período doloroso na encarnação torna-se insignificante diante da imortalidade da alma. Veja só, quando nós temos a certeza da imortalidade da alma, da eternidade da vida, que o que acaba é apenas a existência, é apenas essa vestimenta corporal, né, que dura aí, às vezes, anos, e por mais que demore, diante da eternidade não é nada, porque o que é 100 e poucos anos diante da eternidade? Nada. E até hoje nenhum ser humano viveu além desses 100 e poucos anos. Porque é uma lei natural do desgaste. Está lá na lei da destruição, no livro dos Espíritos, na parte terceira lá do livro, que destruição ali é transformação, não é destruição no seu sentido tal como a gente imagina, mas transformação. Então, sem essa visão que dá novo sentido, tira a força dos golpes que sofremos, tudo é mais difícil, pois afasta a esperança de término
e da utilidade real para a experiência dolorosa. Então nós temos que enfocar aí, né? Focar e enfocar nesse viés espiritual. E aqui, para falar sobre o tema, nós vamos ver agora, falamos da prova voluntária que está dentro do tema, a questão suicídio. Suicídio, na doutrina espírita, está explicado aí em diversas obras, e sob a luz da espiritualidade, nós temos o suicídio consciente, que é esse que eu tenho consciência e quero eliminar a existência do corpo físico, na vã ilusão de que vou acabar também com o espírito, vou acabar com a vida. A vida é uma só, ela inicia lá com a criação do espírito e termina com a finalização desse espírito, só Deus sabe como e quando será. Estamos falando de espírito. E a carne, ela tem os seus diversos ciclos. 80 anos, 100 e poucos anos, 10 anos, 5 anos, é o que for necessário para aquela missão, para aquela, vamos dizer, aquele reparo que aquele espírito reencarnante tem de fazer. Então, esse suicídio consciente, o espírito sabe, a pessoa sabe o que quer fazer. O espírito inconsciente é quando eu vou destruindo o meu corpo de forma quase que inconsciente, achando que não vai dar em nada. É eu me atirando no lamaçal dos vícios. Hoje, a exemplo, o mundo das drogas. Isso destrói o corpo, é um suicídio. André Luiz, para quem não conhece a história, ao chegar na espiritualidade, foi chamado pelos espíritos que o rodeavam de suicida. Ele era, então, um médico, mas tinha o vício aí, né, ao que parece, da sexualidade sem controle, da perversão sexual, da bebida, do fumo, né, o tabagismo. Então, tudo isso é esse suicídio involuntário, porque você destrói o corpo, você destrói a vida física. E o suicídio altruísta, que é aquele que eu vou agir e simplesmente por, vamos dizer assim, por altruísmo, por solidariedade, por achar que vou realmente salvar uma vida e que essa minha vontade de salvar aquela vida suplanta tudo o que eu imagino que não suportaria. Então, aí a gente vem agora, fechando aqui sobre o tema, para essa resposta justamente dada por São Luís na pergunta, né? E a indagação é mesmo a que está aqui. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Se considerado, estaria dentro desse conceito do altruísmo, da dedicação, né? Da abnegação em favor de outrem, se assim fosse. Mas vem São Luís aqui e explica que não, que do momento em que não há intenção de procurar a morte, e quem faz isso não fez, né? Por procurar a morte, ele fez para salvar um semelhante. E aqui nós temos um exemplo recente desse bombeiro militar que pulou de um viaduto ao tentar tirar o sujeito que ia pular no viaduto, ele se foi junto com ele e desencarnaram, ambos. Até aqui perto, se não me engano, Betim. É nesse itinerário Belo Horizonte aqui. Então, a resposta de São Luís, do mesmo modo em que não há intenção, do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza de que vai perecer? Mesmo ele, não, eu sei que vou morrer, mas eu vou tentar salvar. Mas quem que pode ter essa certeza se a providência divina, até no último momento, dá lá a oportunidade de se resgatar aquela pessoa que estaria nessa iminência da morte física? E é o que está aqui então. Então, a questão
que responde não é suicídio, é por aí. Agora, esse suicídio altruísta, a gente vê exemplos por aí, mas já talvez nem tão altruísta assim, de pessoas que se dão a esse momento de tirar a vida do corpo físico para se fazer herói, né? Veja que o orgulho acompanha ele até naquele momento, último, com essa intenção. Então, aí é um suicídio que acho que nem como altruísta seria qualificado. Bom, assim, o tema de hoje parecia um pouco limitado, né, pequeno, mas ele é abrangente, nos fez retomar conceitos aí, inclusive de falas anteriores, coincidentemente há um mês que aqui estávamos para falar do verdadeiro silício, o verdadeiro sacrifício, aquilo que é positivo aos olhos do Criador, né, e não essa forma que a gente tem por aí de chamar a atenção das pessoas para o que eu faço, porque assim verão que eu estou arrependido e mudei de vida. Nada disso. A transformação, ela é interna. E transformação maior, interna, a chamada conversão, que é a transformação comigo mesmo, nós temos o exemplo clássico do apóstolo Paulo, que de perseguidor do Cristo se tornou um seu defensor e divulgador do cristianismo, né? Um baluarte aí do cristianismo, muito respeitado inclusive por isso, dada a sua capacidade dialética, oratória e tudo mais, porque ele foi preparado para outras funções naquela época e acabou usando tudo isso em defesa do cristianismo que ele tanto perseguia. Então essa transformação interna que é válida, a gente mesmo a sente em grande proporção e não diante dos olhos das pessoas, não é? A gente tem tantos exemplos disso, de não deixar o orgulho nos dominar nas obras que fazemos, né? Um exemplo disso está lá na parábola, o óbolo da viúva, a que deu menor quantidade, que não apareceu, mas simplesmente doou tudo o que tinha, era tão pouco, mas era tudo que tinha. Em relação àqueles que tinham muito e doavam muito, mas para aparecer perante a comunidade, o do óbolo da viúva se sobrepunha a quilômetros de distância. Então essa é a lição que nos fica, segundo o nosso entendimento. Espero que tenha contribuído para alguma elucidação de dúvidas, de dificuldade às vezes de entendimento. O que nós temos aqui é uma explanação daqui para lá, infelizmente não é uma troca de ideias, como tem o dia das perguntas e respostas, para que a plateia e os assistentes também possam participar, evidenciando as dúvidas que permanecem aí durante toda a explanação. Agradeço a atenção de todos e daqui 30 dias estaremos juntos novamente.